Olá, serei seu professor nesta aula de características de programação. Vamos começar? Os assuntos dessa aula serão endereçamento, modos de operação do software e modos de operação da CPU. Vamos começar falando sobre endereçamento. Este é um assunto extremamente importante para você iniciar a programação de um CLP. Nós já vimos que nós vamos conectar diversos dispositivos de campo às entradas e às saídas do CLP. Agora, nós temos que informar para o nosso programa, para o nosso software, o endereço físico dessas entradas relacionado ao software. Nesse momento, cada fabricante ele adota um padrão de endereçamento. Por exemplo, as entradas. Alguns fabricantes de softwares vão chamar as entradas pela letra E maiúscula, geralmente os fabricantes nacionais. Já alguns fabricantes internacionais podem trazer as entradas do CLP representadas pela letra I maiúscula, significando input. Já nas saídas, os fabricantes nacionais utilizam a letra S. Os estrangeiros podem utilizar a letra O maiúscula ou a letra Q maiúscula. Existem ainda CLPs que tratam entradas e saídas como X e Y. Então, isso tudo depende de qual é o software, qual é o CLP que você vai utilizar na sua aplicação. Portanto, sempre antes de programar, vá verificar o padrão de endereçamento. Esse padrão de endereçamento tem essas letras para indicar os operandos, as entradas, as saídas, as memórias, os temporizadores, e depois haverá também um padrão com números indicando qual é o ponto de entrada ou ponto de saída que você está se referindo naquele momento na programação. Agora nós vamos falar sobre os modos de operação do software. Basicamente são 3 modos de operação. Consiste no seguinte, eu estou lá com o meu software instalado no meu computador e eu vou fazer uma programação do CLP. Nesse momento, nós estamos realizando uma programação no modo offline, ou seja, o software não está conectado ao CLP. Então, eu posso fazer todas as edições que eu achar necessário nesse programa de CLP. Depois que eu concluir a minha programação, eu vou passar esse meu software para o meu CLP. Nesse momento, eu precisarei estar online. Então, é o segundo modo de operação. Estarei online, eu estarei conectado ao meu CLP fisicamente. Aí eu passo o meu programa para o CLP e então eu posso utilizar o terceiro modo do software, que é o modo de monitoramento. Significa que eu estou conectado ao meu CLP e eu estou agora verificando na minha tela o que está acontecendo no programa que está rodando no CLP. Então veja que interessante, eu consigo acompanhar até de uma maneira animada o que está acontecendo no meu software. Os contatos que estão abrindo e fechando, as bobinas de saídas que estão ligando, desligando. Então eu consigo realmente fazer um monitoramento online em tempo real do que está acontecendo ali fisicamente no meu CLP. Apesar de eu ter esses 3 modos bastante distintos, existem alguns fabricantes que possibilitam até outros modos. Tem fabricantes que possibilitam modo que seria uma mistura do online com o monitoramento. E você pode até fazer alterações no seu programa. Já outros fabricantes, para você fazer alguma edição na sua lógica, necessariamente você precisa estar offline. E agora nós temos também o modo de operação da CPU. Agora é fisicamente como que o CLP, qual é o estado do CLP naquele momento. Então, o primeiro momento é o modo Run, onde o CLP está rodando a aplicação. Ele está rodando o software e assim ele está lá verificando os sinais das entradas, processando o programa do usuário e atualizando as saídas. Esse é o modo Run. Nesse modo Run, a gente não consegue baixar nenhum novo programa para o CLP. A gente só vai conseguir baixar um novo programa quando nós passarmos o CLP, a CPU do CLP, para o modo Stop. Nesse modo Stop, o CLP ainda faz a leitura das entradas, mas ele não processa o programa e não atualiza as saídas.
Então esse é o modo adequado para que você baixe um novo programa e substitua aquele programa que estava rodando no CLP. Depois, para eu fazer um monitoramento, eu preciso retornar para o modo Run. Então muitas vezes você baixa o programa, já quer monitorar, mas não funciona. Por quê? O CLP foi passado para modo Stop. Às vezes você precisa fazer essa mudança de estado manualmente, às vezes o próprio programa, depois que ele descarrega um novo software, ele já retorna o seu CLP para modo Run. Tá? Existem alguns CLPs que você tem uma chave seletora, onde você consegue colocar lá modo Run ou modo Stop. Existem outros CLPs que não possuem chave seletora, mas você faz essa alternância via software. Então, conectado lá com o seu software no CLP, você tem algum botão ali, alguma função para você clicar e passar o modo de operação da CPU de Run para Stop ou vice-versa. Existem ainda alguns fabricantes que adotam um terceiro modo, que é o chamado modo de falha. Nesse modo de falha, aconteceu algum problema fisicamente com a CPU do CLP e ele não conseguiu mais permanecer em modo Run. Então, ou ele joga em modo Stop, alguns fabricantes fazem isso, ou alguns fabricantes jogam em modo falha. Desta maneira, o operador ele sabe que o CLP não parou simplesmente porque alguém pediu para ele parar, mas ele parou por uma falha ocasionada principalmente por hardware. Então, alguns fabricantes ainda permitem esse modo de operação. E nós vamos falar também aqui das bobinas auxiliares, ou popularmente chamada de memórias auxiliares. Bom, nós já vimos os dispositivos de entrada, os dispositivos de saída, mas às vezes, para realizarmos a nossa lógica, é necessário utilizarmos alguns artifícios que não são físicos, não terão uma atuação ali em campo, mas ficarão restritos à parte da programação do CLP. Nesse caso, nós teremos aí as memórias ou as bobinas auxiliares. Como que funciona isso? Para quem já está acostumado a trabalhar com comandos elétricos, são aqueles relés auxiliares, contatores auxiliares. A ideia é, nós vamos acionar uma memória, mas ela será acionada apenas na parte do software. Isso fica apenas restrito à programação. Não será acionado nada fisicamente, nenhuma saída física será acionado, mas apenas um endereço de memória armazenado dentro da programação do CLP. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto características da programação. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente essa aula. Até a próxima!